palavra endowment significa, entre tantos outros termos, doação. E se nós aprofundarmos neste significado, a gente chega em boa parte dos recursos que abastecem as produções científicas em grandes universidades, como em Harvard, entre outras instituições. Eu sou Soraya Fessi, eu sou jornalista da revista IS Estratégias e Soluções e convido você a participar aqui desta nossa conversa. Quem é o nosso entrevistado, que já está comigo aqui nesse podcast, é João Guilherme Araújo Schmidt. Ele é diretor de gestão de investimentos e, na vida acadêmica, defendeu a sua tese de doutorado com o tema Endowments, investigação da sua viabilidade no Brasil. Mas você pensa que João para por aí? Não. Ele, a partir dessa experiência, também publicou um livro pela editora PSEG e você pode ter acesso a ele. Vamos então para a nossa conversa? João, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua profissão atualmente. Bom dia, Soraya, tudo bem? Hoje eu sou gestor de fundos de investimento, né, diretor de gestão, e esse teve todo um processo, né? Eu fiz economia na Exalc, o mestrado, o doutorado também, e nesse processo eu fui estudando, também fiz o MBA aqui em finanças, no Exalc, e também tirei a certificação de CGA, né, certificação de gestores da Ambima, que me dá o direito de ser gestor no Brasil, que são poucas pessoas que têm no Brasil, menos 1.000 que a gente tem hoje. Nesse processo, foi um amadurecimento, né? Aprendendo sobre como funciona a parte de gestão no Brasil, como funcionam os fundos de investimentos, qual que é a governança, e tudo isso foi concomitantemente ao meu estudo acadêmico, na qual eu estudei os endowments. Então, hoje eu sou um gestor, né, que coloca a mão na massa, a gente tem várias empresas investidas, vários investidores, como funciona ali no dia a dia, mas ao mesmo tempo temos a parte acadêmica teórica, que é o que dá a base para a gente poder fazer as melhores instituições, melhores fundos, endowments e afins. Muito bem. Agora, esse seu primeiro contato com esse conceito foi na sua graduação. Você foi para os Estados Unidos, morou 6 meses por lá e conheceu a fundo o Endowments. Foi assim? Foi, eu estava numa aula de graduação, no professor Baixa aqui, e nessa aula ele estava, na verdade, ele chamou a gente para assistir uma palestra do Werner Bayer, que era um professor norte-americano, e ele estava falando sobre o Brasil e vários cases do que aconteciam lá. E no final da palestra eu pedi, me fala um pouco mais sobre o que você está fazendo. E ele me deu um cartão, né? Bem lá, vem conhecer a gente. E acabei conhecendo. O Endowment de lá pagou uma passagem para mim ir para os Estados Unidos para conhecer. Então eu fui para os Estados Unidos para estudar sobre como funcionavam os endowments, porque aquilo me interessou. E o endowment, ele tinha sido instituído pelo Jorge Paulo Lema, que ele fez uma doação para a University of Illinois com o propósito de estudar Brasil. Então, paradoxalmente, o endowment era para estudar sobre o Brasil e eu fui para lá para estudar sobre endowments. Foi a primeira experiência que eu tive. E disso acabou evoluindo no mestrado, doutorado, o tema até chegar no lançamento do nosso livro aqui, que a gente está falando, Endowments no Brasil, Manual Prático de Instalação. Muito bem. Quando você conheceu esse conceito pela primeira vez, o que chamou a atenção de você? Primeiro de tudo é que era um conceito tão fácil e aberto, que era como que os endowments funcionavam nos Estados Unidos. Então, tudo que estivesse relacionado ao Brasil, facilmente era financiado. Enquanto no Brasil um pouco mais burocratizado, são editais, processos mais enrijecidos. Então, quando eu fui para lá, basicamente eu podia comprar passagem, podia fazer toda a pesquisa de uma forma muito fácil, que era resolver o problema que era o Brasil, né? Depois o Jorge Paulo ele fez uma segunda doação para Stanford, que é educação no Brasil. Então ele foca um pouquinho. E esse conceito do endowment mostrava que como que uma universidade podia dar poderes para um professor, para um pesquisador, fazer aquilo que ela tem que fazer, que é ciência, inovação, tecnologia, de uma forma prática, que funcionava, né? Que não precisava ter que submeter, passar, voltar em 3 vias, assinado em caneta azul. Não, era uma coisa que fluía. Então o propósito, quando foi feita aquela doação, era esse, no caso o Brasil. Mas depois eu descobri que esse conceito ele pode ser para várias outras coisas. Como, por exemplo, para curar o câncer, para fazer 1.000 outras coisas. No caso de Harvard, lá tem uma boa parte dos recursos alavancados ali. O endowment de Harvard é o maior do mundo. Tem 50 bilhões sob gestão. Metade do orçamento de Harvard hoje vem no endowment deles. E a outra metade vem de
mensalidades e distribuições de verbas públicas federais e estaduais. E a grande questão de Harvard é que ele consegue se autofinanciar. Então, quando a gente tem crises econômicas que o resto dos outros recursos caem, o endowment ele entra como uma contraparte, balanceando, e ele faz com que Harvard consiga ser estável ao longo do tempo para ser a melhor universidade do mundo e manter sua pesquisa, suas bolsas e sempre estar produzindo. Aqui no Brasil, a gente tem, vamos pegar o caso da USP, 95% do orçamento da USP é dotação do governo estadual que vem do ICMS. Cai a economia brasileira, cai a receita, corta um monte de projeto. Então, o ciclo fiscal do Brasil, que é um pouco agressivo, corta muito o financiamento das universidades em momentos específicos. Então, você acaba destruindo vários projetos que são de longo prazo. Eles têm bolsa, não tem. Então, fica uma instabilidade que o endowment, quando bem instituído, ele consegue ser uma coisa que dá estabilidade para ciência e inovação no Brasil. Olha só, e aí pelo menos aquele projeto, aquela pesquisa, ela não para. Não, e essa é uma das grandes questões que a gente tem no endowment. O endowment, ele tem sempre um viés de longo prazo. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, o endowment ele vai ter o principal e ele só gasta os juros. Os juros que ele tem, vamos pensar, 100 milhões, 10% de juros, 10 milhões ao ano. Esses 10 milhões, ele pode ser destinado para as 3 áreas que a gente tem nas universidades, pesquisa, ensino e extensão. Então, pode financiar bolsa para os alunos, pode dar uma pesquisa sobre algum propósito específico, pode levar esse conhecimento para além da universidade. Dentro desses conceitos, esse dinheiro vai sendo financiando complementar ao orçamento que a gente tem da União, do Estado, que as duas coisas são juntas. Os países que mais investem em ciência e tecnologia, eles não investem de forma privada ou pública, eles investem com os dois. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso evolui muito o ecossistema e faz com que o Brasil hoje, que é um país que investe bastante dinheiro público, mas pouco privado, possa subir e produzir mais ciência, inovação e tecnologia. Olha só. E a gente está falando de educação, mas empresas ou outras instituições também pode usar esse conceito? Pode. É o caso que a gente tem na Alemanha. Então, quando a gente acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a Volkswagen, era uma empresa que fazia veículos para o regime nazista. Quando o Fusca, toda aquela história, quando acabou, eles falaram assim, não, vamos pegar essa empresa que ela é boa e vamos limpar ela e vamos fazer alguma coisa boa. Eles vendem parte dessa empresa e o dinheiro que eles arrecadam, eles formam um endowment, que é o Fundo de Ciência e Tecnologia da Alemanha, que tem lá 30 bilhões de euros e financia grande parte do que é a pesquisa científica na Alemanha hoje. Então, aquilo que é uma empresa, ela pode trazer o conceito para uma realidade específica e financiar várias coisas em ciência, inovação, tecnologia ou outros aspectos, né? Quem pode fazer a doação? Quem pode, hoje qualquer pessoa pode fazer a doação, né? Os principais doadores hoje, eles têm um envolvimento de causa, né? Quando eu estava em Illinois, um dos cases que a gente tinha lá era um casal que tinha se conhecido fazendo natação. Então, eles estavam ali, quando eram jovens, foram, se conheceram, enriqueceram, ganharam uma fortuna de milhões. Aí, um dia, um dos professores levou eles, tá, né, e foi lá e falou assim, olha, gente, temos aqui a escola, a biblioteca tá meio ruim, tal, mas isso tudo não interessou eles. Aí, quando eles chegaram na piscina, olharam aquela piscina toda estragada, eles olharam, pensaram assim, e aí, nisso, o professor já teve o viés. Ó, a gente tá aqui, vai fazer um novo centro de esportes. E aí ele pegou no coração ali deles e eles estavam fazendo doação. Doaram para fazer o centro de esportes, né? Que não era só piscina, mas era todo o projeto, o ginásio gigante, né? E grande parte dessa doação vem de um sentimento. Então, um sentimento de pertencimento, é um sentimento da alma mater, né? Que é da universidade, quando você se conhece, tem os amigos, tem a namorada. E aquilo faz com que depois, 20 anos depois, 40 anos depois, quando a pessoa está rica, ela doa de volta para a universidade para manter que a nova geração tenha as mesmas oportunidades de poder se apaixonar pela colega de natação e formar uma família e o ciclo perpetuar, tá?
Isso fora do Brasil já é comum, já está consolidado. Quais são as regras? Precisa de CNPJ, por exemplo? Hoje a gente tem uma lei, que é a 13.800, ela é uma lei muito moderna, porque ela traz todo o arcabouço de governança dos endowments. Então ela tem um CNPJ, que pode ser ou associação ou fundação. Associação é mais fácil, simples, um contrato ali. Fundação, ela tem um patrimônio, né? Então ela é um pouco mais robusta. E ela é fiscalizada pelo Ministério Público. A grande sacada aqui que a gente tem é que você pode nascer na associação e ir para a fundação. A governança hoje da lei, ela fala que todo endowment ele precisa ter a Assembleia Geral de Doadores, embaixo temos o comitê máximo, embaixo disso, nesse comitê tem os doadores e pode ter o diretor da faculdade, os alunos, várias outras associações que têm uma cadeira. Embaixo disso, nós temos 3 órgãos. O órgão operacional executivo, que é ele que vai lá e faz o dia a dia das coisas. O financeiro, né? Que ele que é o de gestão propriamente, como funciona. E nós temos o terceiro, que é o de que fiscaliza os outros, tá? Que é a parte de fiscalização. Então, isso pode um pouco mudar de endowment para endowment, mas a estrutura, o esqueleto geral é esse. E essa é a estrutura básica que você monta para você montar um endowment. Hoje no Brasil a gente tem vários casos, no livro a gente detalha esses casos, conta várias universidades, como que eles escolheram cada um, quem está dentro da lei 13.800, quem não está, escolheu algum outro modelo. No caso do Brasil, a lei ela vem em 2018 com o incêndio do Museu Nacional, né? Que é um case que foi uma destruição para criar algo novo, né? Que foi uma coisa muito triste. Perdeu-se muita coisa. A história, a ciência do Brasil, ali o que acontecia. E muita gente quis doar, só que no momento que eles quiseram doar, não tinha um arcabouço legal. Então, o que acabou acontecendo é que, às pressas, ali o Congresso aprovou a lei para poder receber as doações. Então, a gente teve que ter um choque, assim, um chacoalhão, para termos uma lei moderna em que várias pessoas pudessem doar para os endowments do Brasil, né? E isso acabou criando todo um ecossistema. A gente tem alguns endowments que são antes disso, tá? Então, no caso do Brasil, temos um outro caso, que é o endowment da Brahma, que quando os sócios da Brahma eles vendem a Brahma para a Ambev e todo o processo que a gente vai ter depois, nesse processo de venda, eles não tinham filhos, não tinham os donos, eles criam uma fundação para os funcionários. E algumas causas ali que eles se interessavam, mas eles meio que doam com aquele propósito, né? Fazer plano de saúde, dar oportunidades, bolsas. Então, é um caso que a gente tinha, que não tinha lei ainda, mas o modelo do conceito de doar uma causa já existia, né? E a doação não era, tipo assim, por uma questão tributária. Era por uma questão de amor para quem estava ali, né? As pessoas, né? É o mais importante. É um benefício para a sociedade mesmo, né? Para quem está em volta, quem está no entorno. E nessa mudança de lei, que infelizmente, né, acabou vindo aí por parte desse incêndio que teve no museu, o que que você acha que mais foi benéfico? Primeiro de tudo, confiança. Quando a lei ela traz uma governança moderna, que tem os comitês, tem que fazer prestação de contas, tem que ter toda uma organização. E isso faz com que as pessoas confiem nos endowments no Brasil para que eles possam doar o dinheiro e que aquele dinheiro vai ser muito bem utilizado. A partir do processo de confiança na instituição, cria-se o relacionamento pessoa a pessoa e só depois vem o dinheiro. Então, o primeiro processo que a gente vai ter aqui é das pessoas passarem a confiar para a gente poder chegar depois e trazer um projeto, uma piscina, qualquer outra coisa, para que essas pessoas doem. Porque muitos dos doadores brasileiros, eles doam para fora, porque lá a governança já era mais madura. Aqui no Brasil, a gente começou a fazer esse processo, a gente está nos primeiros passos ainda. Ainda tem um bom território para conquistar pela frente, né? Você acha que um dos desafios, além né, dessa conscientização, você acha que um dos desafios também é a nossa cultura? Isso interfere? A cultura brasileira está evoluindo. Então, nos Estados Unidos, é muito comum da gente ser convidado para banquetes, na qual são apresentados projetos. Então, bolsa de estudos para pessoas vulneráveis. E lá as pessoas fazem doações.
No Brasil, a gente ainda não tem uma confiança nas doações, nas instituições. Então, o Brasil está começando a criar instituições que tenham essa confiança. Isso demora um pouco de tempo, às vezes são anos, até você ter isso bem instituído. E a partir desse momento, você está apto a poder fazer as campanhas de lançamento de arrecadação. Então, nos Estados Unidos, Stanford foi a primeira campanha de mais de US$ 1 bilhão. Isso é uma campanha de 5 anos. Teve todo um... Eles foram, falaram. Você não pode pedir o dinheiro assim, de cara. Você tem que conhecer a pessoa. Leva 3, 4 anos. Conhece o nome do filho, da história da pessoa. Só depois, quando a campanha está montada e tem várias metas, que aí sim as doações podem chegar. E tem uma questão interessante também em relação a esse dinheiro, né? Quando eles recebem, ele é investido também em outros fundos? Como é que é essa porcentagem distribuída? O dinheiro ele recebe, então vamos pegar um exemplo bem didático, 100 milhões. Esses 100 milhões ele pode ter investido em várias coisas. Títulos do Tesouro, ações, fundos de investimento, empresas. A maior parte do dinheiro dos endowments dos Estados Unidos, eles são investidos com viés de longo prazo. Então, são investidos em empresas de venture capital, empresas que estão crescendo muito e que são mais arriscadas. Aí, uma grande questão dos endowments é que o endowment ele nunca vai sacar o principal. Então, ele pode tomar risco. E ele toma risco. E essa é uma coisa muito forte dos endowments norte-americanos. Então, eles vão investir em coisas muito arriscadas, tecnologias inovadoras, e isso gera retornos muito grandes, que as pessoas físicas normais não têm um apetite para ficar 10 anos em uma coisa que pode não dar em nada, mas pode ser o novo Google, alguma coisa bem disruptiva. Esses endowments, eles investem nessas empresas sempre com esse pensamento de longo prazo e com essa liquidez quase infinita que eles têm. É diferente do investidor tradicional, que não tem o apetite a risco. Entendi. E o interessante é que você melhora esse orçamento e consegue estender ele. Então não é uma coisa é uma coisa a longo prazo, onde aquele projeto ele é mantido e desenvolvido. E essa grande mágica, né? Você tem um volume de dinheiro muito grande, com taxa de retorno muito alta. Essas taxas de retorno, elas são os endowments, Harvard, Yale, tal. Tem esse dinheiro que está entrando e saindo, então você consegue financiar toda a escola ali, e isso faz com que o ecossistema se sustente. Então, ele é meio mágico, né? Ele chega nesse ponto, no começo ele dá trabalho, ele vai indo, mas depois que ele é montado e ele pega uma velocidade própria, uma inércia, ele consegue se autofinanciar, porque, outra coisa importante, a estrutura de um endowment, ela muitas vezes ela tem que ter uma equipe de coleta, né? Então, os doadores, eles têm lá uma pessoa que vai lá, ajuda eles e tudo mais, e isso tem que estar dentro da cultura da universidade. Os professores têm que estar alinhados, por exemplo, o caso de Harvard tem uma campanha em que o conceito deles era que os próximos desafios dos 10 anos à frente não eram os mesmos dos 10 anos atrás. Então, quando eles iam resolver esses problemas, eles precisavam que houvesse uma integração de diversas áreas. Então, o problema, vamos pegar o caso do Brasil, a Amazônia. Não adianta só uma faculdade de agronomia, ela tem que estar conectada com as outras coisas. Com a economia, com crédito de carbono, com biologia. E tudo isso vai resolver um problema complexo. E isso envolve doações de diversas áreas, de biofertilizantes, de como a gente vai fazer carne mais sustentável. Todo esse complexo, eles precisam estar unificados, e as campanhas de captação, elas têm que ter isso em mente. Então, elas têm vários olhares que se juntam e captam vários milhõezinhos aqui e ali, que no conjunto resolve os grandes problemas da sociedade. Em relação, a essas doações, como é que fica os impostos? Quem doa, no Brasil a gente ainda não tem a isenção dos impostos, né? Mas ela pode abater a base de lucro dela, que faz com que o imposto sobre lucro seja menor. E no Brasil a gente está evoluindo bastante para que a gente consiga ter essas doações isentas, né? A Constituição brasileira, ela fala sobre a imunidade tributária. Então, a educação é uma área que tem imunidade tributária, que é um pouco diferente da isenção tributária, né? Esse é um conceito bem importante. Imunidade, o Estado não tem o poder de taxar. E isenção é quando ele tem o poder, mas ele abnega. Então, ele fala assim, eu posso, mas não quero.
No caso da educação, por isso que muitas das instituições de ensino no Brasil não têm impostos, né? Ou ela tem, ela abate. Esse sistema faz com que a gente tenha as doações dos endowments sem imposto. Muito interessante. E qual é o primeiro registro de doação aqui no Brasil? O registro mais antigo que a gente tem é a Exalc, né? Que é quando o Luiz de Queiroz, que é a Escola Superior de Agricultura aqui de Piracicaba. Luiz de Queiroz era um grande magnata da época. Ele faz uma doação, a doação que era a fazenda dele, bonita que era. E quando ele estava ali, ele não tinha filhos. Isso é um padrão, né? Ele e a mulher dele estavam já velhos e ricos. E ele queria que o Brasil tivesse uma escola de ensino superior. Então ele pega um monte lá que era... Lá e falou assim, ó, aqui vai ter que ter a minha escola, então eu vou doar ao governo do estado de São Paulo, na época. E ele pega aquela doação com o propósito de nascer uma escola de ensino superior. Essa doação é um marco porque a partir dela começa a surgir várias outras coisas dentro da Exalc, né? Exalc que a gente conhece. No começo era a graduação, depois surge a pós, depois surge todos os outros cursos. E essa é uma das doações mais bem sucedidas, porque isso foi em 1900. Em 1934, a Exalc, junto com outras universidades, se unem e formam a USP, né, que é a Universidade de São Paulo. Então tem todo um amadurecimento do ecossistema, até chegar no que ela é hoje, com mais de 3 mil alunos, com cursos de extensão, MBA. Agora, a parte muito interessante também desta ação é que pesquisas científicas, elas pelo menos têm a chance de continuarem independente de qualquer situação econômica que o país esteja passando. O endowment ele tem esse fator de contrapeso sempre, né? Então, a ideia dele é quando você tem vamos pensar, ensino superior no Brasil, você vai ter lá um endowment que vai colocar o dinheiro quando um regime fiscal cair, que no Brasil é meio comum de acontecer, o governo entra e gasta muito dinheiro no ano de eleição, e no outro ele quer guardar o dinheiro que não gastou. Então, nossos ciclos são muito agressivos, né, fiscal. E isso faz com que a falta do endowment hoje destrua muito das pesquisas que estão em andamento atualmente. A partir do momento que a gente tem um endowment que pode ser um contrapeso, isso suaviza e faz com que a ciência, a pesquisa, seja mais estável no Brasil. Já no caso do modelo americano, eles já não correm esse risco, já colocam em prática. Porque os endowments norte-americanos, quando a economia americana entra em crise, é um pouco menos do que o Brasil, mas acontece, o endowment ele contrabalanceia para manter o número de bolsas, o número de pesquisas de uma forma mais linear, né? O crescimento, em vez de ser solavancos. No Brasil, a gente teve mais de 10 bilhões em ciência e tecnologia, depois caiu para 5 bilhões, depois voltou para 6. O orçamento, assim, em alguns anos, ele basicamente ele é cortado pela metade e a pessoa que é pesquisador, ela larga aquela vida, vai para uma empresa, então você destrói o sistema de inovação do país. Que sem inovação a gente não consegue sair Aí você impacta diretamente no desenvolvimento do país. Que é o grande conceito, né? Por isso que os endowments eles têm esse poder de financiar o ensino superior, que se você não gerar tecnologia, você é importador de tecnologia, net import. E essa introdução faz com que você pague royalties, dividendos lá fora. Então você faz com que você sempre esteja atrasado tecnologicamente como um país em relação aos outros países, né? Qual o seu olhar assim, para o endowment no sentido positivo dele? Os endowments no Brasil ele tem um poder assim de perpetuar causas. Então, quando a gente tem essas causas, uma causa só não resolve o problema da sociedade, mas o conjunto de causas, quando a gente pega, por exemplo, uma faculdade de medicina, quanto dinheiro não poderia ser destinado para curar várias doenças que a gente teve, desde a Covid, eu acho que foi um exemplo máximo, né? Que bilhões de dólares foram injetados no mesmo momento para resolver um problema. Agora, se pensa isso para todas as doenças que a gente tem. Câncer, né, que é extremamente complexo resolver. E são bilhões de dólares que são destinados, por exemplo, à pesquisa em câncer. Existem doenças que são muito específicas do Brasil, né? Doenças tropicais que matam muita gente e que a gente pode receber doações agora voltadas a resolver problemas que são típicos do tropical, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente aqui no Brasil, não tem? O Brasil ainda tem um amadurecimento, a gente tem ciência muito boa para fazer isso,
mas as doações, a estrutura, ela está sendo... Agora com a lei a gente teve um florescimento, uma expansão do número de endowments, a gente está conseguindo amadurecer e as universidades estão aprendendo a demonstrar resultados, né? Que isso é uma coisa muito importante. Não é que não tinha antes, mas agora isso está mais bem organizado. É um relatório que você chega... no mundo das mídias sociais, você fazer um vídeo da história de alguém que recebeu uma bolsa e que conseguiu fazer isso e isso mudou a vida da pessoa, faz com que outras pessoas doem. É um ciclo virtuoso que uma coisa vai ajudar na outra. E essas pessoas que fazem a doação, elas conseguem acompanhar também. Esse é um ponto muito importante, porque hoje a governança moderna que a gente tem, ela traz essa obrigação de você demonstrar para o doador, de forma detalhada, explícita ali, de como está sendo usado aquele dinheiro. Então, se é para tantas bolsas, se está resolvendo. O Amigos da Poli, que é o endowment da Poli, tem um relatório muito legal em que eles mostram todos os projetos, quanto foi gasto, qual foi o impacto, se eles estão fazendo um foguete, se eles estão fazendo uma nova tecnologia. Cada um deles está lá detalhado como isso está sendo feito. Além das universidades, além dessas causas nobres, para quem tem empresas também consegue dentro desse mercado? Ou ONGs conseguem receber também o endowment? Consegue. Várias empresas conseguem fazer doações, tá? Voltado em causas específicas. E muitas essas doações, elas podem ter propósitos que podem ser voltados para a causa daquela empresa, ou pode ser genéricos, como a gente estava discutindo, às vezes é sustentabilidade. No caso do Brasil, a gente tem várias empresas do agronegócio que são fortes geradoras de caixa, então bilhões e bilhões de caixa eles são gerados, e elas podem usar parte disso, tanto são empresas de proteína, empresas de celulose. Empresas de celulose têm casos muito específicos no Brasil, que elas pegam parte desse dinheiro e fazem doações. Pode ser para museu, pode ser para área social, pode ser para várias causas que elas tenham, e elas mantêm essas causas no longo prazo. Então, o conceito de endowment ele pode ser usado pelas empresas, não precisa da lei a 13.800, pode ser uma instituição privada, tá? Uma fundação Clabin, Fundação Suzano. A gente tem alguns casos aqui no Brasil que podem ser para propósitos que são alinhados ao conceito da empresa, num viés social também. Agora precisa dessa relação estreitar, né? Essa relação de confiança. Então, agora que a gente tem a nossa nova regulamentação, uma coisa mais moderna, o endowment, e o livro está explicando como fazer isso, a ideia é que a gente puxe isso para as universidades. As universidades estão nesse processo de conhecer o conceito e amadurecer eles, criar suas instituições, porque as empresas têm dinheiro para doar, mas elas precisam confiar. E confiar na instituição, que aquele dinheiro vai ser usado para aquela causa, e elas têm que criar relações. Porque no final do dia é sempre uma pessoa doando para outra ali, tem todo o arcabouço por trás, só que se você não confia no professor, se você não confia na equipe ali, você não vai fazer a doação. Então, é um processo que leva anos, né? Que envolve a cultura de um país. Que envolve a modernização da cultura nossa, de ter causas e propósitos e o dinheiro destinado para essas causas e propósitos. Mas você vê uma boa perspectiva no futuro? Bastante. O Brasil está evoluindo, assim, o conceito, primeiro de tudo, né? Agora que as pessoas estão endonegizando o conceito, a gente tem esse processo de confiou, e aí os grandes doadores eles podem vir e falar, não, tudo bem, eu assino um cheque porque eu sei que vai ter um impacto muito bom para a sociedade essa doação. Né? Um dos temas que a gente aborda muito aqui na Revista ES é gestão. E essa gestão, ela começa não só nas relações, né, mas eu acredito também que seja uma gestão financeira que tem que acontecer de uma forma muito clara. E aí uma das grandes sacadas dos endowments, muitos dos melhores gestores do mundo, eles são gestores de endowments, tá? Nos Estados Unidos isso tem bastante. Por quê? Os endowments, eles têm muito dinheiro e eles têm um viés de longuíssimo prazo. Isso faz com que eles sejam propensos a tomar muito risco. Essa gestão profissionalizada, que a maior parte dos gestores do Brasil tem certificações, né, estudam anos para poder fazer isso. E quando a gente tem esse amadurecimento,
Antes, você tinha uma doação, que era para um gerente, ou ele colocava na conta lá do banco e largava aquilo. Por que existe uma diferença? Quando você deixa a conta no banco, aquilo vai render um retorno, mas nunca vai ser espetacular. Quando você tem a corporação ali, que é o fundo de investimento, ele consegue selecionar os melhores investimentos a longo prazo. E isso faz muita diferença, porque o endowment ele sempre é a longo prazo. Então, em 10 anos, a taxa de retorno é superior dos endowments norte-americanos, está provado, porque eles têm muito mais retorno que o resto, e isso faz com que eles tenham mais dinheiro, tanto para captar quanto para gastar, e faz com que todo o ecossistema faça, que os melhores investidores procurem eles, né? Então, as startups também procuram os endowments, os fundos de investimentos, né? Que para receber o dinheiro é um caminho de mão dupla, tá? Ah, interessante. Agora comenta um pouquinho sobre o seu livro, que já está publicado aqui pela editora PSEG. O livro ele vem em uma evolução, então, desde aquela primeira viagem, ou ele a aula para ir para os Estados Unidos até hoje, nesse processo de crescimento, a gente teve um desenvolvimento acadêmico. Então, a tese de doutorado, ela nasceu com uma ideia ali que foi evoluindo. Então, todo o conceito que a gente tinha nos Estados Unidos foi trazido para o Brasil, abrasileirado, nossas leis, para nossa cultura, o que o brasileiro gosta de doar, como ele gosta de fazer, como funciona, tudo isso para vir para cá. E a partir desse momento a gente fez uma tese que ela era densa e pesada, que nós reorganizamos ela como livro de uma forma mais leve, mais simples, com cases reais de que aconteceram no Brasil, de doações e afins, e como elas estão funcionando agora, e que você que está vindo pegar nosso livro, comprar nosso livro, basicamente como que ela funciona e como você pode usar isso na sua própria instituição. É o manual prático. Manual prático de instalação. Como é que é o título do seu livro? Endowments no Brasil, Manual Prático de Instalação. Então, a ideia aqui é que quando você leia ele, você consiga ver casos do Brasil que funcionaram, né, que já estão funcionando, já estão aí captando, já estão indo para frente, e como eles estão estruturados. E como você pode levar isso para sua universidade ou qualquer outra instituição. Muito bem. Quero agradecer aqui a sua participação. Esse conteúdo com certeza é riquíssimo para nós, né? Porque é um assunto que, apesar de já estar instalado há muito tempo, mas ele é novo para muita gente. Então, com certeza foi de grande contribuição. Muito obrigado, Silé. Muito bem, agradeço, viu, João? Bom, agradeço a vocês também que nos acompanham sempre, que estão sempre ligados aqui em novos assuntos. Vocês veem, né? Que visão interessante essa. E juntos aí nós vamos construindo um modelo um pouco diferente no nosso país, fazendo com que esse desenvolvimento aconteça cada vez mais e melhor. Então, se você gostou dessa conversa, não esquece, deixa seu comentário, compartilhe esse link. Esse assunto é de grande valia para muita gente, tá bom? E agradeço também a nossa equipe, né? Porque sem eles a gente não chega com esse conteúdo aí até vocês. Então, segue a gente, participa. O nosso encontro já está marcado. Em breve a gente tem uma nova conversa, tá bom? Até lá!